Bom dia, bom dia, bom dia! Começando a live da manhã. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre controle da própria vida. Você acha que você tem controle da sua vida? Você acha que você consegue controlar os acontecimentos que acontecem na sua vida? Eu vou te falar uma coisa. De uma escala de 0 a 10, 8, você não tem controle sobre as coisas que estão acontecendo na sua vida. Você só tem controle de 20% das coisas. Ou talvez até menos. A gente não tem controle dos acontecimentos. Mas a gente tem controle de onde a gente está indo. Por exemplo, muita coisa que vai acontecer na sua vida vai depender de fatores externos. Vai depender do grupo. Vai depender da sala de aula. Vai depender do ambiente que você está colocado. Só que quem escolhe os ambientes que entra somos nós. Quem escolhe as situações somos nós. Sejam muito bem-vindos, Sayonara, Lidiane. Pouca coisa você tem controle, mas você tem controle de onde você vai. Você não consegue controlar o que as pessoas falam, você não consegue controlar o que as pessoas fazem, você não consegue controlar os imprevistos. Muita coisa você não consegue controlar. A maior parte das coisas você não consegue controlar. Você não consegue controlar o clima. Você não consegue controlar a economia do país. Você não consegue controlar o que o presidente vai falar ou deixar de falar. Você não consegue controlar as crises. Mas você consegue controlar aonde você se insere. Aonde você coloca a planta dos seus pés. Aonde você coloca os seus ouvidos. Aonde você coloca os seus olhos. Isso você consegue controlar. Se você sabe que os seus olhos, os seus ouvidos, eles te levam ao erro, eles te levam a pecar, eles te levam à fofoca, você tem que fazer com que os seus pés não te levem a lá, até esse lugar. Você não tem controle do que você vai ouvir. Você não tem controle do que você vai ver. Mas você tem controle dos seus pés. Aonde é que eles estão indo? Para onde é que eles estão apontando? O tema verdadeiramente hoje é foco naquilo que você tem controle. Você tem controle dos seus pés. Mas o ambiente, a partir do que você entrou, você já faz parte. O tato. Você consegue sentir se está frio, se está calor. Você consegue ouvir, mesmo sem querer ouvir. Ver, mesmo sem conseguir ver. E aí tá uma questão. Você não consegue controlar nem onde você nasceu. O ambiente que você nasceu, as dificuldades que você vai enfrentar. Os desafios. Existem desafios muito complicados nessa vida. Existem fatores muito complicados nessa vida. Uma criança, muitas vezes, ela nasce numa família que mais atrapalha do que ajuda. Mas é a família dela. Ela não tem controle. Mas ela tem controle do que ela vai fazer com isso. Aí ela tem controle. Pelo menos um pouco de controle. A gente sempre vai ter livre arbítrio. A gente sempre vai se deparar com a escolha. E claro que dependendo da sua vivência, vai ser mais difícil tomar o controle. É por isso que eu vivo falando para vocês sobre o exercício, mente acima da matéria. Se você deixar o seu corpo dominar, você vai cair. Se você deixar o seu corpo dominar, você vai errar, você vai pecar, você vai fracassar. Porque o corpo ele quer prazer. O corpo ele quer prazer e ele quer economizar energia. Então, quando eu falo corpo, eu estou falando do cérebro também. O cérebro é a máquina que processa a tua mente, teu pensamento, a conexão da tua alma com o teu corpo. E o corpo ele quer isso, ele quer prazer, ele quer facilidade, ele quer zona de conforto. Só que a gente sabe que na zona de conforto a gente não cresce. Na zona de conforto a gente estagna. Na zona de conforto não tem crescimento. Então você consegue focar, você consegue ter controle de não estar, de se desafiar, de não deixar o corpo dominar.
Hoje eu entrei no banho frio, a banheira tava fria, de doer os pés. Quando eu coloquei os dois pés, tava frio. E aí eu me deparei com uma coisa que eu venho fazendo agora no inverno. Eu tô enrolando, tô demorando mais para entrar. Então eu tenho três zonas de choque quando eu vou entrar no banho frio. A primeira é quando eu coloco um pé, na hora de colocar o outro é gelado, mas é rápido. Aí eu tô com os dois pés com água até os joelhos, quase. Aí eu tenho que sentar. Na hora de sentar, colocar toda a perna na água, é uma parada meio foda, meio complicado. E aí eu respiro fundo, vou pensando, e aí nesse meio tempo meu pé tá doendo, tá frio. Sabe aquela sensação de você. Sabe aqueles cooler de gelo, de pôr cerveja, de pôr bebida, que as pessoas colocam gelo, no final da festa derrete, fica aquela água. Você já colocou a mão naquela água? É de doer, é forte. Hoje tava fazendo por volta de acho que 5, 6 graus. E teve dias que já fez 3 aqui, mas hoje parece que a água tava mais fria do que o normal. E aí, caramba, tem que sentar. Só que ao mesmo tempo eu dei uma mensagem no grupo ontem. Eu falei, eu vou começar essa live pontualmente. Eu tenho um certo problema com pontualidade, uma coisa que eu preciso resolver esse ano de qualquer jeito. É muito importante. Então eu falei, eu vou começar pontualmente essa live. E aí, bom dia, Dila, tudo bem? E aí o que que acontece? Eu falei, não, quem tá no controle sou eu. Quem tá no controle aqui sou eu e eu preciso ir rápido. Eu preciso ir logo. Respira fundo, vai lá e senta. Na hora que eu sento na banheira, é a segunda zona de choque. Aí eu entro, sento, a água vem até quase o peito. Respiro fundo, a água chega quase a transbordar a banheira e entra na válvula de escape, de segurança, para não transbordar. Aí ela começa a esvaziar um pouco e eu já vou me preparando para colocar a parte do peito, que é a terceira zona de choque. Por que zona de choque? Porque é um momento onde você toma o choque, onde você toma a pressão. Tipo assim, eu tenho que entrar. Aí na hora que você entra, aquele frio. Mas depois que você entrou, já era. Depois que você entrou na água, já era. Então, depois que eu coloquei os pés, já era, já tá lá. Depois que eu sentei na banheira, já era, já tá lá. E depois que eu jogo o corpo inteiro e coloco a cabeça submersa, já era. Eu já tô lá. Só que até eu fazer isso, eu preciso encarar a zona de choque. Eu preciso enfrentar. Isso aqui é muito similar. Esse exercício ele é muito bom para a mente, cara. Muito bom. Por isso que eu faço sempre. Porque na vida sempre vai ter a zona de choque. Sempre vai ter aquele momento que, pô, será que eu vou? E a gente fica enrolando. A gente fica demorando para fazer. Quando eu vou correr, existe essa zona de choque também. Eu fico, caramba, eu vou correr hoje, porque é desconfortável correr. É bastante desconfortável correr. Eu corro 5 quilômetros. O primeiro quilômetro de boa, 1,5 km, 2 km, vai chegando aí, vai começando a ficar cansativo, vai começando a ficar um desafio com a mente, o corpo querendo parar, a respiração geralmente é o que cansa primeiro. E eu preciso bater o tempo. E aí eu olho pro relógio e falo, pô, a minha passada tá diminuindo quando chega nesse momento da corrida, então tem que correr mais. Então é um exercício que é muito satisfatório quando você termina, mas é um exercício que eu tendo a demorar um pouquinho para começar também. Então eu vejo que existe uma procrastinação aqui entre antes de correr e correr. Existe uma procrastinação entre o banho frio e entrar na banheira. E aí que tá essa questão da mente acima da matéria. São exercícios que treinam a mente. Para quê? Para outras circunstâncias durante a vida. Para você não enrolar, para você dominar sobre o corpo. É para isso que eu faço esses dois exercícios, para dominar sobre o corpo. Porque se eu não domino sobre o corpo, se a minha mente não está no controle, aí mais ainda eu paro de controlar a minha vida. É o que eu falei no início da live, para quem não pegou. A maior parte das coisas que acontecem na sua vida você não tem controle. Você está no ambiente, você não tem controle do que as pessoas vão falar.
Você não tem controle do que você vai ver. Só que você tem controle dos seus pés. De você chegar até lá. Você precisa assumir o controle da tua vida. Você tem que ter o controle da tua vida. Porque aí você vai começar a escolher os ambientes, as pessoas com qual você anda. Vou dar um exemplo. Ontem à noite, eu estava conversando com um amigo querido meu, o Dr. Wheeler. Ele é médico de São Paulo. E a gente estava falando sobre criação dos filhos. Uma coisa assim que a gente leva muito a sério. E aí a gente estava falando sobre escola, sobre amizades. Aí ele estava na dúvida sobre colocar o filho dele numa determinada escola que tem um valor muito importante. E manter o filho dele na escola que está hoje. Aí eu falei, olha, tem um grande ponto aqui, não é só a educação, porque o grande ponto aqui era isso. Ah, mas a educação lá é boa, muito boa, mas na outra escola talvez seja um pouco menor, mas o ambiente é melhor, mas eu não sei. Aí eu falei, olha, eu acho que o ambiente conta muito. Por quê? Porque o intelectual, ele até deu um exemplo, ele falou, meu, eu conheço um monte de amigo meu médico que é doutorado e tudo mais, e não tá bem financeiramente, tá com a vida financeira cagada. Então, talvez isso não seja tão importante. Talvez isso não seja a parte mais importante. Aí eu falei pra ele, é uma preocupação que eu tenho, porque a Lara, minha filha, ela tá ficando grande. Ela vai casar, ela vai arrumar alguém. Logo, logo, daqui a algum tempo, espero que demore mais alguns anos, ela vai aparecer com um namorado. É o natural da vida. Só que a questão é, quem ela vai trazer? Quem eu colocar ela no ambiente? Eu não tenho controle de quem ela vai escolher. Mas eu tenho controle de passar bons valores para ela e colocar ela no ambiente certo. Por que que eu saí da cidade que eu morava, Itacoaxetuba, São Paulo, do Brasil, vim para Portugal? Para mudar o ambiente, principalmente para os meus filhos. Tem muita gente que reclama. Meu, aonde eu morava, eu já tinha me mudado. Eu morava em Itacoaxetuba, Aracaré, São Paulo. Meu, tem muita pessoa lá, usuário de droga, boca de fumo, um monte de coisa. É um ambiente que a escola não tá legal. Eu frequentei a escola lá, não tava boa, não tava legal. O que que eu fiz a primeira vez? Eu saí de Itacoaxetuba e fui para Suzano, uma cidade vizinha. Já melhorou um pouco o ambiente. Fui para um condomínio fechado, aumentei bastante meu custo de vida na época. Para quê? Para mudar a influência. A Dila falou, é forte, é muito forte mesmo. Mudou um pouco a ambiência, mas mesmo assim eu sabia que não era só isso. A gente mudou para cá, para Portugal. Ela estudou numa escola lá em Lisboa por bastante tempo, depois a gente mudou para cá. A ambiência mudou. Os lugares que a gente vê mudou. As possíveis amizades mudaram. Tem pai que reclama, ah, minha filha casou com um drogado, com um vagabundo, com não sei o quê. Que ambiente que você colocou a sua filha? Que ambiente você mora? Na onde você mora tem essa influência? Então a maior parte da chance é da tua filha casar com um cara que mexe com isso. Ou casar com alguém que não tem perspectiva de crescimento. Casar com alguém que é escasso na mente. Quando eu falo escasso na mente, eu não estou falando de pobreza material, não. Pobreza intelectual mesmo, da pessoa não acreditar e tudo mais. Aí que tá a questão. O que que você tem controle? Você tem controle de trazer uma ambiência diferente. Ah, Alberto, mas não é assim, não é fácil mudar de onde eu moro. Prospere. É por isso que você tem que ganhar dinheiro. É por isso que a gente não tá aqui pra brincadeira. É por isso que a gente tá aqui acordando cedo. É por isso que a gente tá fazendo coisas que a maioria das pessoas não tem coragem de fazer. Porque a gente tem que prosperar. Ó, falar uma coisa aqui, ó, olho no olho. Você tem que ganhar dinheiro, é tua obrigação. Porque se você não ganhar, não adianta reclamar que seus filhos estão numa realidade, que a sua filha vai aparecer com um cara tranqueira. Você precisa ganhar dinheiro, você precisa mudar essa realidade, você precisa mudar de ambiente. Se aonde você mora não tá bom, você precisa mudar.
As pessoas têm muita resistência à mudança. Se você abrir a Bíblia desde o início, você vai ver as pessoas mudando. Vamos falar numa parte que eu falo muito, que mexe muito comigo. A escolha de Abraham, Abrão na época, Abraão, que era Abrão na época. Deus pegou e falou para ele: Abraão, lech lechá, sai, vai para ti, sai, vai para a terra, sai da terra dos seus pais, vai para a terra que eu vou te falar, uma terra que emana leite e mel. Eu vou te dar essa terra de presente e através dela você vai abençoar todas as famílias da terra. Uau, uma bênção incrível, forte em todos os sentidos. Aí quando ele chega na terra de Canaã, o que que aparece? Qual que é a primeira frase da Bíblia? E houve uma fome na terra. E aí o que que Abraão faz? Ele foge para o Egito. Ele muda. E depois eles mudam. Aí você vai ver na história de Jacó, ele muda. Você vai ver na história de Isaac, ele muda. Os 3 patriarcas do povo de Israel. Aí você vai ver outras histórias. Você vai ver a história da humanidade toda. Você vai ver a história dos seus descendentes. Eles mudam. Agora, por que ter a mentalidade de estagnar num lugar? Eu nasci aqui, vou morrer aqui. Você tem controle do ambiente. A primeira coisa que você tem que mudar quando você começa a crescer é o ambiente. Se você não mudar o ambiente, você não cresce mais. A Dila falou: me fez lembrar que no passado troquei minhas filhas de escola para uma escola de excelente ambiente. Escola particular, nota 10. E hoje elas me agradecem muito. A gente conversa, né, Dila? Suas filhas, elas estão muito bem encaminhadas. Você fez uma grande escolha. A gente tem que mudar o ambiente. Senão depois não adianta reclamar. Quando eu vim pra cá, pra Portugal, meu, tanta coisa, tantas culturas a gente absorveu, a gente viu, a gente percebeu. Eu admirava pra caramba o Jô Soares, ele falava 5, 6 idiomas. Eu conheci garçom, eu conheci motorista de Uber que fala 8, 9, pessoas super comuns, super simples. E eu comecei a perceber que isso não é genialidade. Você começa a ver coisas que você não estava vendo, ver culturas, realidades que você não via, sua mente expande. Você tem controle de onde seu pé pisa. Você não tem controle do que você vê, você não tem controle do que você anda, mas você tem controle de onde você expõe seus olhos e seus ouvidos. A Lidiane falou aqui: estou me preparando exatamente para isso. Quero mudar de uma cidade pequena e irei para uma capital, onde minha família está indo. E você tem falado muito sobre isso, mas sei que tenho que me preparar antes. Precisa. Vou pegar um exemplo aqui. A Bruna está aqui, a Bruna Augusto, né? Ela era de Lupianópolis, no Paraná. Quantas vezes eu já falei da sua história, né, Bruna? Sua história é muito bonita, por isso que eu falo muito. 4.500 habitantes, cidadezinha pequena. A gente não, ela, eu direcionei apenas. Ela fez mais de 20 mil reais mês naquela cidade. Prosperou bastante e ela está em Portugal hoje em dia. E ela já chegou na marca de mais de 8 mil euros mês. Portugal. Ela começou lá. E você tem que começar realmente nessa cidade pequena. Você tem que prosperar, você tem que ser a melhor dessa cidade aí. E você consegue fazer isso. Porque se você consegue ser a melhor dessa cidade, você pode ir com segurança para outra cidade que vai dar certo. E sim, quando você cresce, você tem que ir para uma capital. Você tem que ir para um lugar maior, porque aquele lugar vai parar de te comportar. Essa é a ideia, Lidiane. Essa é a ideia. A maior parte dos nossos resultados está direcionado com quem a gente anda. Vamos fazer um exercício? Faça esse exercício. Você vai pegar uma caneta. Se você já tiver uma caneta e um papel aí, ótimo. Você vai escrever as 5 pessoas que você mais convive. Escreve aí, 5 pessoas que você mais convive. Você mais tem convivência. Coloca o nome de cada uma. Número 1, número 2, 3, 4, 5. Colocou? Agora, o que você vai fazer? Você pode fechar colunas aqui. E você vai dar notas em categorias. Pode ser as categorias que você quiser, mas eu vou direcionar algumas. Financeiro, quanto de dinheiro ganha. Intelectual,
Você vai colocar fé também. Você vai colocar outra coisa. Cada uma dessas categorias você vai dar uma nota para cada uma dessas 5 pessoas. Dê uma nota para cada categoria. Aí você vai pegar cada categoria e vai tirar uma média e vai dar uma nota final para cada pessoa. Por exemplo, vamos supor que você escolheu 4 categorias. Dessas 4 categorias, a primeira categoria você deu nota 5. Sei lá, para quanto que a pessoa tem na conta. A segunda categoria é intelectual, terceira fé e assim por diante. Você pode tirar médias individuais, tá? Você pode pegar o faturamento e esquecer disso, por exemplo, e colocar valores. Essa daqui ganha tanto, essa aqui ganha tanto, essa aqui ganha tanto, essa aqui ganha tanto. Aí você tira a média só de faturamento. Então vamos supor que você escolheu 4 pessoas, soma os 4 faturamentos, os 4 salários e divide por 4. Quando você soma tudo e divide por 4, você vai ter um salário que é a média. Você vai olhar para o seu salário e ele está mais ou menos nisso. Enfim, no salário dá para você ter uma noção. Só para você ter uma ideia. Você somar as 5 pessoas que você anda, você vai ver que você tem mais ou menos um teto ali. Às vezes você ganha um pouquinho mais, porque você é um pouquinho acima da média dessas pessoas, mas não vai fugir demais. Ou muitas vezes, se você estiver na média, vai dar a média mesmo. Mas aí, enfim, dá para você fazer a média só pelo salário, mas dá para você fazer notas de cada coisa. Aí a mesma coisa, você escolheu 4 categorias para cada um, você vai somar as 4 notas da pessoa, vai dar um valor. Você divide por 4, aí você vai ter uma média de cada um. Essa é a sua nota. Essa é exatamente a sua nota. Porque o ambiente influencia completamente. O ambiente influencia o que você pensa. O ambiente influencia como você fala. O ambiente influencia no seu sotaque. O ambiente influencia em tudo. A gente está querendo construir o melhor ano de nossas vidas. Eu estou convicto disso. Eu estou decidido. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você decidiu, de verdade, viver o melhor ano da sua vida? Escreve aí para mim. Eu decidi. Ou escreve aqui para mim também. Eu estou tentando decidir, mas ainda não consegui. Bota uma sinceridade aqui. Quem aqui já decidiu viver o melhor ano da sua vida? Se você decidiu, você vai precisar fazer o que você não estava fazendo. Você vai precisar fazer coisas diferentes. Você vai precisar conhecer pessoas diferentes. Você vai precisar visitar lugares diferentes. Você vai precisar se desafiar a desafios diferentes. Você vai precisar viver uma vida diferente. Isso se faz até mesmo quando você vai sair. Saia, vá para lugares diferentes, vai conhecer lugares diferentes, vai viver experiências diferentes, sem fazer loucura. Mas isso já muda a mente. Quando você começa a visitar um lugar que você nunca visitou, a sua mente expande, você cresce em confiança, você cresce consigo mesmo, você cresce em ambiência, você cresce em experiência, você cresce em autoconfiança de ir para um lugar novo, de enfrentar um novo desafio, porque na vida você vai ter que enfrentar novos desafios. Se nem para sair no final de semana você consegue encarar um lugar novo, você vai travar em um monte de coisa. Eu era travado para isso. Eu queria fazer as mesmas coisas, ir para os mesmos lugares, comer as mesmas coisas. Eu sou a pessoa que pede pizza no mesmo lugar o tempo inteiro. Só de você começar a fazer diferente, pedir a pizza em outro lugar, conhecer um lugar novo, pegar um caminho diferente. Você vai de carro só por um caminho, começa a pegar outro caminho. Você anda a pé num caminho, começa a pegar outra rua, vai mudando o caminho. Você vai começando a exercitar a sua cabeça para as possibilidades diferentes que vão acontecer na sua vida. A Lidiane falou: eu já tenho me afastado de algumas pessoas, mesmo sendo amigos próximos. Às vezes me sinto culpada, mas sei que preciso fazer isso. Não se sinta culpada. Não se sinta culpada. Não se sinta culpada. A questão é o seguinte: você precisa mudar. Vão ter pessoas que não vão querer que você mude. E naturalmente você precisa se afastar. Senão você não vai crescer. Não tem como você marcar aí, olha, eu quero ir para Porto Alegre.
Só que você tá andando com gente que tá querendo ir pra Bahia. Não dá. São diferentes posições. A pessoa vai te puxar para baixo, para cima, e você vai fazer força para ir lá para baixo, pro sul. Talvez você tenha mais força que essa pessoa e você consiga ir, só que você tá arrastando um monte de gente nas suas costas. Você tá arrastando um monte de gente falando que você não vai conseguir. Arrastando um monte de gente que zoa com você, que dá risada, que chama você de doida, que acha que você tá maluca com o que você tá fazendo. Um monte de gente que aponta o dedo na tua cara. Um monte de gente que te convida pra. Ah, para de estudar agora. Vamos beber, vamos fazer não sei o que lá. E aí você não cresce, porque você tá arrastando um monte de gente nas suas costas. O ambiente é importante, muito importante. As experiências são importantes, muito importantes. Você não consegue controlar a maior parte das suas vidas. Você não consegue controlar a maior parte das coisas que acontecem na sua vida, mas você consegue controlar onde você põe os seus pés. Essa é a mensagem. Você consegue controlar a economia do país? Não. Você consegue controlar malemar o seu voto. Malemar ainda, inclusive. Deixa eu ver aqui o que eu marquei aqui. Parte do problema e parte da solução. Quem aqui tem problema com ganhar dinheiro porque o país está em crise? Porque tem pessoas passando fome. Isso aqui é muito comum. Eu tinha muito isso. Hoje eu tenho zero isso aqui. Pelo menos conscientemente. Inconsciente sempre tem alguma coisa. Mas quem aqui se sente mal quando tá ganhando dinheiro, sabendo que tem pessoas que estão mal? Ou mais ainda, tem amigos seus, amigas suas que não estão indo bem. Quem aqui tem bloqueio com isso? Se sente mal de cobrar um valor, se sente mal de ganhar dinheiro, porque tem gente que não tá bem, a maioria das pessoas não tá bem. E isso aqui acontecia demais comigo. Aí eu vou te contar uma coisa, quando você tem isso, você vai se sabotar. Você não vai conseguir ganhar dinheiro. Por que você não vai conseguir ganhar dinheiro? Porque toda vez que você estiver ganhando dinheiro, você vai se sentir mal e para ser aceita no grupo, você vai se sabotar para perder dinheiro, para você continuar fazendo parte daquele grupo. Você vai continuar fazendo parte daquele grupo. Por quê? Porque é o natural do ser humano. Você se sente constrangido por estar diferente, por estar saindo do grupo. Você está saindo do grupo. Quando você começa a ganhar mais, você já está saindo do grupo. Você está se desconectando. Por quê? Porque a gente anda com pessoas que têm padrões iguais a gente. Lembra das médias que eu falei para você fazer? Você começou a sair dessa média do faturamento. E aí muita gente começa a se sentir mal. Eu me sentia muito mal. Nossa, muito. Aí você começa a se sabotar. Sabe umas percepções que eu comecei a ter? Eu comprei um carro melhor. E aí eu andava com outras pessoas. Ainda ando, né? Normal. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa ia elogiar meu carro. Ou alguma outra coisa que eu fazia. Isso em diversos momentos da minha vida. E aí eu começava a me sabotar. Tipo, ah, é legal, tal, não sei o quê. Aí eu começava a falar coisas pra pessoa pra tentar me rebaixar. Pra tentar me jogar num grau de humildade. De junto com a pessoa. Humildade é importante? É importante. Mas você não tem que ficar, pessoa, ou outras coisas. Às vezes eu recebia elogio e me jogava mais pra baixo. São coisas que você precisa analisar, é autoconhecimento. Vão ter momentos que você vai querer ser aceito no grupo e você vai querer se rebaixar, você vai querer contar alguma coisa de vulnerabilidade sua para as pessoas, expor vulnerabilidade para as pessoas, para quê? Para ser aceito no grupo, para mostrar que tá ruim para você também. Quando as pessoas começam a falar que tá ruim, que as coisas estão difíceis, vai coçar a tua língua para você falar que tá difícil também para você, que tá complicado, aí você vai estar reclamando da vida lá com o grupo. Por quê? Para ser aceito o grupo, isso é inconsciente. Quando todo mundo tá falando que não vai dar certo, que é difícil, que é complicado, como é que você vai ter força para trabalhar na semana? Você não vai ter força.
Porque essas mensagens, elas grudam aqui. Você pode ter a mente forte, a sua mente forte é no consciente, mas no inconsciente tá tudo aqui, ó, entrando. Tá tudo aqui entrando. É diferente você estar numa mesa de pessoas que estão dando um jeito, que cuidam da sua vida, que focam naquilo que elas têm controle. Aí é uma frase que me norteia muito. Você não tem que ter é, se sentir mal por causa do problema, porque tem gente passando fome no mundo. Porque senão você começa a fazer parte do problema. Aí você vira mais um zero à esquerda, não resolve. Você tem que fazer parte da solução, não parte do problema. Repete comigo, eu sou parte da solução. Repete mesmo, de verdade, verbaliza isso. Eu sou parte da solução, não do problema. A partir do momento que você resolve fazer parte do problema, você é mais um zero à esquerda aqui no problema. E aí a coisa não se resolve. Não acontece. Seja parte da solução. Eu sou parte da solução. É isso, Dila. Seja parte da solução. Tem muita gente que trava nisso. Para ser aceito. Deixa eu ver se eu marquei mais alguma coisa interessante aqui. Eu vou deixando fluir os pensamentos e acho que é muito mais produtivo. Às vezes eu marco alguma coisinha ou outra para não esquecer. Falamos da economia do país. Uma pergunta legal. Você sempre vai fazer essa pergunta para si mesmo. Aconteceu um imprevisto? Aconteceu alguma coisa desagradável? Alguém falou alguma coisa? Você vai fazer essa pergunta. Eu tenho controle sobre isso? Aí você vai dizer se sim ou se não. Se não, tá tudo bem. A maior parte das coisas da sua vida você não tem controle. Tá tudo bem. Só que você vai focar naquilo que você tem controle. Eu não tenho controle do que ele falou. Eu não tenho controle do que ele me decepcionou. Eu não tenho controle dessa cliente que faltou. Mas do que eu tenho controle? O que eu posso fazer? O que está no meu controle? No meu controle está postar? No meu controle está cobrar sinal? No meu controle está melhorar meu posicionamento? No meu controle está melhorar minha oratória? No meu controle está se vestir melhor? No meu controle, vamos supor que, sei lá, você não tem roupas novas, mas está no seu controle passar a sua roupa. Você não tem controle sobre o ambiente que você mora, porque você não consegue mudar agora. Mas você tem controle sobre trabalhar para ganhar mais dinheiro para mudar desse lugar. Tem muita coisa que você tem controle que você pode fazer. Aí que tá o detalhe. A maior parte das coisas você não tem controle, mas significa que a sua vida vai ser levada, deixa a vida me levar, me leva eu. A maior parte das pessoas é isso mesmo. A vida leva elas. Mas as pessoas que focam naquele pouquinho que elas têm controle, elas conseguem mudar completamente a vida delas. Você não consegue direcionar totalmente o barco, mas você consegue melhorar poucas coisas. E essas poucas coisas vão fazer a diferença para você crescer muito. Essa é a mensagem de hoje. Foco naquilo que você tem controle. E aí eu vou repetir mais uma coisa que eu sempre repito. A coisa mais previsível da vida é o imprevisto. Você resolveu mudar de vida. Você não resolveu mudar de vida? Agora, pode ter certeza que vão acontecer imprevistos na sua vida. A coisa mais previsível é que vai acontecer imprevistos. Esse ano tá cheio de imprevistos para acontecer. É previsível, se programe para isso. Você só não sabe o que é que vai acontecer. Por isso que é um imprevisto. Mas é previsível porque vai acontecer. Então vamos focar naquilo que a gente tem controle. Agora a pergunta que não quer calar. Eu falei para vocês colocarem aqui. Quem decidiu que 2025 vai ser o melhor ano da sua vida? Ninguém colocou nada. Vocês não decidiram? Perdão. Ninguém aqui decidiu. Se você não decidiu, tá tudo bem. Mas escreva aqui também. Eu quero saber. Você tá com essa decisão? Você tá com essa convicção que você vai fazer diferente? Que você vai mudar? Que você vai viver coisas diferentes? Que você vai se desafiar? Você tem controle sobre isso. Sobre a sua decisão. Porque o sucesso é uma decisão. Comprometer-se é uma coisa. Agora, decidir é outra completamente diferente. Quem aqui tá decidido que 2025 é o melhor ano da tua vida? Escreve aqui. Coloca o teu na reta aqui. 2025 será o melhor ano da minha vida. Escreve mais do que isso, Lidiane. Fala, eu decidi.
Eu quero saber disso. Você decidiu? Isso aí, Dila. Eu decidi que esse ano será o melhor ano da minha vida. Quem mais decidiu isso? Ou quem não decidiu? Quem sente um frio na barriga para escrever isso? Escreve aí. Escreva. Bom, é isso que eu tenho para trazer para vocês. Acho que essa live foi. É um tema que eu precisava ouvir no lugar de vocês. Eu já ouvi isso uma vez e isso me destravou. E eu só tô trazendo coisas que me ajudaram na minha jornada. Eu decidi, com letra maiúscula, caixa alta mesmo. Isso aí. Coisas que eu vivi, porque de onde eu vim não era fácil. Não era fácil. Eu andava com gente que usava droga. Praticamente 80, 90% dos meus amigos usavam drogas. Na onde eu jogava futebol, eu jogava com um time de gente drogada mesmo. Drogada no sentido não é só de usuário, não. É viciado profundo mesmo. Eu lembro uma vez que eu fui jogar contra um time, era um campeonato. E os caras, nem todos os jogadores foram, eles entraram com um a menos. Se eu não me engano, foi dois a menos, ou foi um a menos. Acho que foi um a menos. Um a menos porque não chegou todo mundo. Você vê o nível do negócio. Eles começaram a jogar, nós fizemos 4 gols. Metemos 4 gols. Aí, o que acontece? Deu intervalo. Esses caras sumiram. Ninguém via eles. Daqui a pouco volta o segundo tempo. Quando chega no segundo tempo, eles com um a menos. Meu, o que aqueles caras corriam, mano? Eles corriam e eles batiam e eu pedia perdão, oh, desculpa. E tava batendo e tava correndo intenso. Eles empataram 4-4. Caraca, nós vai perder esse jogo. Esses caras tão voando, mano. Tão voando. Aí chegou um certo momento que, pum, acabou. Acabou o efeito do negócio. Os caras foram cheirar, tava cheirado, louco. Maluco, acelerado. Mano, não dava pra vencer. Só que aí os caras caíram. Aí a gente foi lá e meteu 5, 6. Nem me lembro quanto que acabou aquele jogo. Mas esse era o ambiente que eu cresci. Esse é o ambiente que eu cresci. Eu cresci pensando que, pô, é um salário mínimo que eu vou ganhar. E se eu for acima da média, se eu fizer, sei lá, um doutorado, talvez eu ganhe um pouco mais. Essa foi a realidade. Eu trabalhava numa empresa em 2017, eu ganhava 1.500 por mês porque tinha adicional noturno e tinha periculosidades, não era salário mínimo, era milzão que eu ganhava na época. Aí aumentava 30% de periculosidade, porque eu mexia com alta tensão, 88 mil volts, e também adicional noturno. Cara, foi difícil, foi difícil. Foi um ato de coragem. Eu decidi largar o CLT com a minha esposa grávida. Aí consegui meu primeiro contrato de marketing, 2.500 por mês. E depois a gente conseguiu fazer os 10 mil, 5 por 22, né? Da Letícia. Posteriormente, 20 mil no mesmo ano. Aí nossa vida mudou. Aí a gente começou a enfrentar desafios que a gente não conhecia, mexer com dinheiro, etc. Sair do ambiente, a gente saiu de Itaquá, fomos para Suzano, depois viemos para Portugal. E aqui em Portugal a gente mudou também, por questão de ambiência também. A questão é o que você está fazendo para sua vida mudar. O que você está fazendo com a sua parcela de controle que você tem. A maior parte das coisas que você vive você não tem controle. Mas você tem controle de ir para um lugar novo. Você tem controle de conhecer pessoas novas. Você tem controle de onde você põe a planta do teu pé. A pergunta é, para onde o bico do teu pé está direcionando você? Essa é a reflexão de hoje. Senta na cadeira, encosta, encontre uma posição confortável. Vamos lá, fecha os seus olhos e respira fundo comigo 3 vezes.
Antes de mais nada, ouve o seu coração. Sente ele batendo. Sente o seu coração. Presta atenção na sua respiração agora. Foca na sua respiração. Apenas nisso. Imagina o ar entrando no seu nariz, alimentando todas as partes do seu corpo. E a sua boca soltando o ar com as impurezas do seu corpo. E o seu corpo está sendo limpo. Puxa o ar pelo nariz e repara se o ar é quente ou é frio. Solta o ar pelo nariz e repara se a temperatura é a mesma. Por que a gente está fazendo isso? Simplesmente para se colocar no presente. No que está acontecendo. Isso se chama mindfulness. Você ter percepção sobre as coisas que estão acontecendo com você hoje, agora, nesse momento. Então repare o teu corpo agora. Sente a pressão que o seu corpo faz contra a sua posterior da perna, o seu glúteo sobre a cadeira. Sobre os seus pés. Sente quais as partes do seu corpo estão te sustentando. Deixa a sua mente no presente. Isso aqui faz você ter insights. Isso aqui faz você viver uma realidade nova. Isso aqui faz você ser mais rápido, mais rápida na tua vida. Estar no presente. Você não consegue controlar a maior parte das coisas. Mas você consegue controlar a sua respiração. A sua respiração determina o seu humor. Ela determina o quão calma você está. Você consegue controlar muitas coisas. Mas perto de tudo que você vive é uma quantidade ínfima de coisas que você consegue controlar. Mas essa quantidade pequena muda tudo. Você consegue controlar aonde os seus pés te direcionam. Você consegue controlar a sua respiração. Você consegue controlar se você vai melhorar a sua oratória. Você consegue controlar se você vai melhorar a sua técnica. Você consegue melhorar problemas que estão te atrapalhando. Você consegue melhorar as amizades. Você consegue melhorar os ambientes que você frequentou, a sua cultura. Muita coisa você consegue controlar. Mas a maior parte você não consegue. Então vá para onde você consegue ter um controle um pouquinho melhor das poucas coisas. Onde você tem mais qualidade. No fundo, a vida vai te levar para muitos pontos. Mas se você estiver nos lugares certos, você vai ser levada para os lugares certos também. Para os valores certos. Fonte das bênçãos és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado por essa manhã, por essa live, por estarmos aqui presentes em união, por esse momento. A gente sabe que a maior parte das pessoas, elas não conseguem ter força. Que o Senhor traga força para elas continuarem. Que o Senhor traga força para elas aparecerem, para elas cuidarem da vida delas. Para a gente formar um grupo forte. Um grupo que muda realmente a vida de cada um. Muito obrigado por essa oportunidade. Respira fundo. Abre os seus olhos, estica seus braços. E fala assim, ó. A partir de hoje eu vou focar naquilo que eu tenho controle. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Esse ano é o melhor ano das nossas vidas. Só que você tem que se desafiar. A sua vida não pode ser confortávelzinha. Se ela for confortável, você não vai crescer. Você precisa se desafiar. Você precisa estar com pessoas novas. Você precisa viver experiências novas. Continua aqui comigo. Amanhã, em ponto, 5h22, horário de Brasília, da manhã. 8h22, horário de Portugal. A gente vai estar aqui para mais uma live. Eu quero você presente.
Vamos ser consistentes, dia após dia. Vamos junto nessa. Sozinho não dá pra fazer isso aqui. Eu preciso de vocês e vocês precisam uns dos outros. Vamos pra cima, vamos fazer acontecer. Esse ano é o melhor ano das nossas vidas. E aqui a gente simplesmente vai carregar nossas energias toda manhã para fazer isso aqui acontecer. Porque em algum momento a gente vai fraquejar, a gente vai pensar em desistir. Mas essa ambiência, esse propósito aqui é muito maior. Vamos pra cima, contem comigo. Você que tá assistindo a gravação, vem pro ao vivo, tá? E você que tá aqui no ao vivo ou na gravação, se for no Spotify, na descrição aqui tem meu Instagram. No link da bio tem o WhatsApp, o grupo do WhatsApp. É um grupo fechado, só eu falo, eu mando áudios e conteúdos a mais. Participa lá, esteja presente nesse propósito. Vamos pra cima, vamos fazer acontecer. Que o Eterno abençoe muito o ano de vocês, abençoe muito a semana de vocês. Tem gente que tá de férias, curta. Curta mesmo. E vá pra cima. Quem não tá, bora pôr a mão na massa, bora fazer acontecer que a gente não tem tempo pra perder. Esse ano é um ano desafiador economicamente, principalmente pro Brasil, mas é o ano que você mais vai crescer na sua vida. Depende de você. É disso que você tem controle. Fica com Deus. Vamos pra cima, conta comigo. Tchau, tchau.